Aquele rugido brutal que você ouve segundos depois de pousar, o avião já tocou a pista, as rodas já estão no chão e de repente os motores aceleram com força total, como se o avião estivesse tentando decolar de novo. Mas você sente a desaceleração violenta? Sente o corpo sendo empurrado para frente contra o cinto? E pensa, por que diabos os motores estão acelerando se o avião está claramente freando? Não é erro, não é falha. Não é o piloto confuso apertando o botão errado. É o sistema mais brutal e engenhoso de frenagem já inventado para a aviação. Um sistema que desafia a lógica, mas que salva vidas todos os dias. São os reversores de empuxo. E hoje você vai entender exatamente como funcionam, por que são necessários e por que sem eles a aviação comercial como você conhece simplesmente não existiria. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Freios de roda sozinhos não são suficientes para parar 300 toneladas de avião pousando a 270 km por hora em pista molhada. Não são suficientes para garantir que o avião pare antes do fim da pista quando há gelo. Não são suficientes quando a vida de 300 passageiros depende de parar em 1.500 metros de asfalto. E é por isso que existe esse sistema, que literalmente inverte a física, que pega a força que empurra o avião para frente e a transforma em força que puxa o avião para trás, com violência, com precisão, com confiabilidade absoluta. Vamos começar pela física básica que torna isso possível. Um avião voa porque os motores empurram ar para trás. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Para cada ação, existe reação igual e oposta. O motor joga toneladas de ar para trás a altíssima velocidade, e o avião é empurrado para frente com força equivalente. Agora imagina o seguinte. E se você pudesse pegar todo esse ar sendo jogado para trás e redirecioná-lo para frente? E se em vez de empurrar ar para trás do avião, você jogasse ar para frente do avião? A física não muda. Ação e reação ainda funcionam. Mas agora a reação é oposta. O ar vai para frente. O avião é empurrado para trás. Ou mais precisamente, o avião desacelera brutalmente. É isso que o reversor de empuxo faz. E a engenharia por trás disso é absolutamente fascinante. Vamos pegar um Boeing 777 como exemplo. Cada motor tem um ventilador frontal gigante, quase 3 metros de diâmetro. Esse ventilador move quantidade absurda de ar, mais de 1 tonelada por segundo em cruzeiro. E 80% do empuxo do motor vem desse ventilador, não da combustão interna. Quando o avião está voando normalmente, todo esse ar passa direto através do motor e é expelido para trás em alta velocidade. Mas quando o reversor é ativado, coisas mecânicas impressionantes acontecem em questão de segundos. Primeiro, portas bloqueadoras enormes se fecham atrás do ventilador. Bloqueiam completamente o caminho normal do ar. O ar não pode mais seguir para trás. Está preso. E ar comprimido não gosta de ficar preso. Vai encontrar saída. E é aí que entram as portas de desvio. Painéis laterais na nacelle do motor se abrem. Criam aberturas enormes nas laterais do motor. E deflectores internos direcionam todo aquele ar comprimido para sair por essas aberturas laterais, mas não para os lados. Para a frente e ligeiramente para os lados. Imagina, tonelada de ar por segundo sendo jogada para a frente do avião, a velocidades que podem chegar a 100 metros por segundo. É como ter ventilador industrial gigante soprando na direção oposta ao movimento. A força de desaceleração é brutal. Pode chegar a 30% da força de frenagem total do avião. Isso é enorme, mais que os freios das rodas em muitas condições, especialmente em pista molhada, onde os freios de roda têm aderência reduzida. E tudo isso acontece mecanicamente, com precisão de relógio suíço, em questão de 2 a 3 segundos, desde o comando do piloto até a ativação completa. Se você está gostando desse nível de detalhe técnico sobre como aviões realmente funcionam, se inscreve no canal agora. Toda semana tem conteúdo assim. Mas o sistema não é apenas abrir e fechar portas. A complexidade está nos detalhes. E os detalhes são o que separa um sistema que funciona de sistema que mata pessoas. Primeiro, o reversor não pode ser ativado no ar. Nunca. Jamais. Se o reversor fosse ativado em voo, o avião perderia sustentação instantaneamente. Cairia como pedra. Por isso, existem múltiplos sistemas de segurança que impedem ativação acidental. O sistema só funciona se o avião detectou que está no solo. Como detecta? Sensores de peso nas rodas. Quando o peso do avião comprime o trem de pouso, sensores enviam sinal. Avião no chão. Reversor pode ser armado. Mas mesmo com o avião no chão, o reversor não ativa automaticamente. O piloto precisa comandar. E o comando tem 2 etapas.
Primeiro, a alavanca de potência dos motores precisa estar em idle, potência mínima. Só então o piloto pode puxar a alavanca do reversor. E mesmo depois de puxar a alavanca, o sistema não dá potência imediatamente. Primeiro verifica se as portas bloqueadoras estão completamente fechadas, se os deflectores estão completamente abertos. Só quando tudo está na posição correta, só então permite aplicar potência. Na cabine, o piloto vê indicadores para cada motor. Normalmente são âmbar quando o sistema está em trânsito, se movendo. Ficam verdes quando completamente ativados. Só com verde o piloto pode aumentar a potência dos motores com segurança. E tem outro detalhe crítico. O reversor só pode ser usado acima de certa velocidade. Normalmente acima de 60 nós, cerca de 110 km por hora. Por quê? Porque abaixo dessa velocidade, os gases quentes expelidos pela parte traseira do motor podem ser sugados de volta para dentro do motor. Reingestão de gases quentes causa superaquecimento. Pode danificar turbinas. Pode causar compressor stall. Pode destruir o motor. Por isso, em velocidades baixas, o reversor é desativado e a frenagem fica por conta dos freios de roda e spoilers. Falando em spoilers, vamos falar sobre como os três sistemas de frenagem trabalham juntos, porque reversor não funciona sozinho, é parte de sistema integrado. Quando o avião toca a pista, três coisas acontecem quase simultaneamente. Primeiro, spoilers se levantam. São painéis grandes na parte superior das asas que se erguem verticalmente, destroem sustentação, forçam o peso do avião sobre as rodas e criam resistência aerodinâmica que ajuda a desacelerar. Segundo, freios de roda são aplicados, não imediatamente com força total, gradualmente. Sistema antitravamento, como ABS de carro, mas muito mais sofisticado, impede que rodas travem, maximiza a frenagem sem perder controle direcional. Terceiro, reversores são ativados. Adicionam frenagem brutal, especialmente em altas velocidades quando são mais eficientes. A coordenação entre esses três sistemas é o que permite aviões comerciais modernos pousarem com segurança em pistas de comprimentos que seriam impossíveis décadas atrás. Mas tem algo que preciso te contar. Algo que vai te surpreender. Regulamentações de aviação exigem que todo avião comercial seja capaz de pousar com segurança sem usar reversores. Os cálculos de performance de pouso assumem que reversores não estão disponíveis. O comprimento mínimo de pista necessário é calculado usando apenas freios de roda e spoilers. Por quê? Porque reversores podem falhar, e se um reversor falha em um motor mas não no outro, você tem empuxo assimétrico. Isso pode causar o avião a virar violentamente. Pode fazer o avião sair da pista, especialmente em alta velocidade. Por isso, reversores são considerados sistema auxiliar. Muito útil, muito importante, mas não essencial para a certificação de segurança. Mas na prática, na operação real, reversores são usados em praticamente todos os pousos, porque aumentam margem de segurança, reduzem desgaste dos freios, permitem operação em pistas mais curtas e proporcionam frenagem muito mais eficaz em pistas molhadas ou com gelo. Deixa um like agora se esse vídeo está te ensinando coisas que você nunca soube sobre aviação. Agora vamos falar dos diferentes tipos de reversores, porque o que descrevi até agora, sistema de portas bloqueadoras, é apenas um tipo. Existem outros designs com filosofias completamente diferentes. O tipo que descrevi, chamado de Cascade ou Blocker Doors em inglês, é o mais comum em aviões comerciais modernos. Boeing 737, 777, Airbus 320, 330. Todos usam esse design. Mas existe outro tipo chamado de Target ou Bucket Doors, alvos ou portas em forma de balde. Esse tipo é usado principalmente em motores montados na cauda. McDonnell Douglas 80, Boeing 727, alguns jatos executivos. Como funciona? Em vez de desviar o ar do ventilador, esse tipo redireciona todos os gases de escape da turbina. Portas em forma de concha se fecham atrás do motor, bloqueiam a saída normal dos gases e os redirecionam para a frente. A vantagem desse sistema é que usa toda a energia dos gases de escape, não apenas o ar do ventilador. A desvantagem é que os gases são muito mais quentes, e componentes expostos a gases quentes de escape precisam de materiais mais resistentes e caros. Mas esse design tem vantagem crítica para motores na cauda. Motores na cauda estão longe do chão, muito acima da pista. Quando o reversor é ativado, não há risco de sugar detritos da pista. Pedras, areia, gelo não entram no motor porque o motor está muito alto.
Isso permite usar reversores em potência máxima sem preocupação com danos por ingestão de objetos estranhos. E permite usar reversores até velocidades muito mais baixas, às vezes até parada completa. Aviões militares levam isso ainda mais longe. Lockheed C-17 Globemaster, Ilyushin Il-76. Esses cargueiros militares têm reversores tão potentes que podem literalmente fazer o avião andar de ré. Imagina, 300 toneladas de avião, andando para trás, usando apenas a potência dos motores em reverso. Isso permite operações em aeroportos austeros onde não há equipamento de solo para empurrar o avião. E tem caças militares que usam reversores de formas ainda mais exóticas. Saab Viggen, Panavia Tornado, usam reversores não apenas para pousar em pistas curtas, mas como tática de combate aéreo. Ativam reversor em voo por fração de segundo para desacelerar brutalmente, fazendo o inimigo que está perseguindo ultrapassar. É uso tático de física pura. E só funciona porque o design do reversor foi pensado para suportar cargas extremas em qualquer condição de voo. Mas voltando para a aviação comercial, tem um aspecto dos reversores que afeta você diretamente toda vez que voa. E você provavelmente nunca pensou sobre isso. Ruído. Reversores são absurdamente barulhentos. Aquele rugido que você ouve dentro da cabine segundos após pousar é o reversor. E do lado de fora é muito, muito pior. Perto do motor, com reversores em potência máxima, o ruído pode chegar a 140 decibéis. Isso é mais alto que show de rock, mais alto que britadeira. Tão alto que pode causar dano auditivo permanente em segundos de exposição. Por isso, em alguns aeroportos existem restrições de ruído. Pilotos não podem usar reversores em potência máxima, exceto em emergência, especialmente em pousos noturnos perto de áreas residenciais. Heathrow, em Londres, tem restrições estritas. Muitos aeroportos europeus também. Pilotos podem usar reversores apenas até potência intermediária. Idle reverse, como chamam. Não potência máxima. Mas, e aqui está o importante, se o piloto julgar que há emergência, pista molhada além do previsto, vento de cauda inesperado, qualquer situação que comprometa a segurança, ele pode e deve usar potência máxima de reversor. Regulamentações de ruído nunca superam segurança. Comenta aqui embaixo se você já reparou na diferença de ruído entre pousos diferentes. Alguns mais barulhentos que outros. Agora você sabe por quê. Agora vamos falar de algo que quase causou desastres e que levou a mudanças fundamentais em como reversores são projetados e operados. Ativação não comandada em voo. Imagina, você está em cruzeiro a 10.000 metros, velocidade estável, tudo tranquilo, e de repente um reversor se ativa sem comando. Em um motor apenas. Assimetria brutal de empuxo. O avião vira violentamente, perde altitude, entra em situação potencialmente catastrófica. Isso aconteceu múltiplas vezes ao longo da história da aviação e matou pessoas. O caso mais dramático foi Lauda Air Voo 002 em 1991, Boeing 767 voando da Tailândia para a Áustria. Sobre selva da Tailândia, um reversor se ativou em voo sem comando. O avião estava a velocidade de cruzeiro. A ativação do reversor criou assimetria de empuxo tão grande que os pilotos não conseguiram controlar. O avião entrou em mergulho. Desintegrou-se no ar. 223 pessoas morreram. A investigação revelou falha no sistema hidráulico que controlava o reversor. E revelou algo mais preocupante. Os sistemas de segurança que deveriam impedir a ativação em voo falharam também. Esse acidente mudou tudo. Fabricantes de motores redesenharam completamente os sistemas de segurança dos reversores. Adicionaram múltiplas camadas de redundância, sensores que detectam se o avião está voando, travas mecânicas que fisicamente impedem movimento das portas em voo. Hoje, ativação não comandada de reversor em voo é considerada evento extremamente improvável. Probabilidade inferior a 1 em bilhão de horas de voo. Mas o preço de aprender isso foi alto. 223 vidas. E isso ilustra o princípio fundamental da aviação. Cada sistema de segurança que existe hoje, cada redundância, cada procedimento, foi escrito com sangue, foi aprendido da forma mais difícil. E é por isso que a aviação moderna é tão segura. Porque aprendemos com cada erro e garantimos que nunca se repita. Se você está percebendo o nível de engenharia e pensamento que vai em cada detalhe de um avião, deixa um like. E continua aqui porque ainda tem mais. Vamos falar agora de manutenção, porque reversores são sistemas mecânicos complexos sujeitos a desgaste brutal, e manter eles funcionando é trabalho de precisão.
Cada vez que o reversor é ativado, dezenas de componentes se movem. Atuadores hidráulicos estendem e retraem com força enorme. Portas pesadas de metal se abrem e fecham. Deflectores mudam de posição. Tudo isso enquanto o motor está operando em alta potência. As forças envolvidas são tremendas. Os atuadores hidráulicos que movem as portas bloqueadoras trabalham com pressões de 3.000 psi. Isso é mais que 20 vezes a pressão de um pneu de carro. E eles precisam mover portas que pesam centenas de quilos contra o fluxo de ar do motor. Os trilhos e dobradiças que guiam o movimento das portas sofrem desgaste constante. Precisam ser inspecionados regularmente, lubrificados com graxas especiais que funcionam em temperaturas extremas, substituídos quando mostram sinais de fadiga, e tem os sensores, dezenas deles. Sensores que detectam posição das portas, sensores que verificam pressão hidráulica, sensores que monitoram temperatura. Todos precisam funcionar perfeitamente porque a segurança do sistema depende deles. A manutenção de reversores é tão crítica que faz parte de cada inspeção pré-voo. Pilotos verificam visualmente, técnicos testam sistemas hidráulicos. E, periodicamente, os reversores são ativados no solo durante manutenção programada para verificar que tudo funciona corretamente. Falha de reversor não impede o avião de voar. Como eu disse antes, o avião é certificado para operar sem reversores. Mas companhias aéreas preferem não voar com reversor inoperante se puderem evitar, porque reversores aumentam margem de segurança, e em aviação, margens de segurança são sagradas. Agora, tem algo fascinante sobre o futuro dos reversores que você precisa saber. Aviões elétricos e híbridos que estão sendo desenvolvidos vão mudar completamente como pensamos sobre reversores. Motores elétricos podem inverter rotação instantaneamente, sem necessidade de portas, deflectores, sistemas hidráulicos complexos. Imagina ventilador elétrico, girando em uma direção para propulsão normal e simplesmente invertendo rotação para reverso, sem partes móveis adicionais, sem peso extra, sem complexidade mecânica. Isso ainda está em desenvolvimento. Mas protótipos já demonstraram o conceito. E quando aviões comerciais elétricos eventualmente entrarem em serviço, reversores vão ser muito mais simples, mais leves e mais confiáveis. Mas isso está há anos, talvez décadas no futuro. Por enquanto, o sistema mecânico de portas e deflectores que eu descrevi continua sendo o padrão. E vai continuar sendo por muito tempo. Porque funciona. É confiável. É testado. E salva vidas todos os dias. Agora deixa eu te contar algo que vai fechar tudo isso de forma que faz sentido. Você provavelmente voa algumas vezes por ano. Talvez mais. E cada vez que você pousa, nos segundos após as rodas tocarem o chão, esse sistema se ativa. Portas se movem. Ar é redirecionado. Física é invertida. E você desacelera com segurança. Você ouve o rugido. Sente a desaceleração. E em 30 segundos está taxiando normalmente rumo ao terminal. E nem pensa duas vezes sobre o que acabou de acontecer. Mas agora você sabe. Sabe que aquele rugido é resultado de décadas de engenharia, de acidentes estudados, de sistemas redesenhados, de testes intermináveis, de manutenção meticulosa. Sabe que por trás daquele som existe sistema capaz de desacelerar 300 toneladas de avião em 1.500 metros de pista, que funciona em chuva, neve, gelo, que salva vidas sem que ninguém perceba. E sabe que quando tudo funciona perfeitamente, quando o pouso é suave e a frenagem é controlada e você chega são e salvo ao terminal, é porque centenas de engenheiros projetaram isso. Milhares de técnicos mantiveram isso. E pilotos treinados operaram isso exatamente como deveria ser operado. Isso é aviação moderna. Não é mágica. Não é sorte. É engenharia excepcional aplicada com disciplina absoluta. E da próxima vez que você ouvir aquele rugido após pousar, em vez de ficar ansioso, vai sorrir, porque vai saber exatamente o que está acontecendo e vai apreciar a engenharia brilhante que torna possível. Se esse vídeo mudou como você pensa sobre aviação, deixa um like agora. Compartilha com alguém que voa com frequência, porque entender como as coisas funcionam é a melhor forma de apreciar o milagre que é voar. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo assim, engenharia real, física real, explicações honestas sobre como a aviação realmente funciona. Escreve nos comentários qual parte desse sistema mais te surpreendeu. E se tem alguma dúvida sobre como reversores funcionam, pergunta. A gente responde todo mundo. Obrigado por assistir até o final.
Você faz parte do 1% de pessoas que realmente quer entender como o mundo funciona. E isso merece reconhecimento. Até o próximo vídeo.